Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22. Muito bom. A palavra de Deus para nós diz assim: ninguém coloca, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura ou o buraco fica maior. E ninguém coloca vinho novo em odre velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Bem, o Senhor Jesus, Ele está falando aqui no contexto sobre jejum. E quando Ele vai falar sobre jejum, Ele vai mostrar que a postura correta do jejum não é o sacrifício, não é o quanto dói. E nesse aspecto, eu confesso que eu já fiz jejuns que na verdade eram sacrifícios de tolo, porque massacrava o corpo, não tratava a alma e não conectava o espírito. Porque fazer jejum não é passar fome. Fazer jejum é abdicar do alimento para estar com Deus. Aí alguém diz: mas pastor, não seria a mesma coisa? Não. Sabe quando você está tão envolvido em algo, mas tão envolvido com algo, que chega a hora de comer e alguém diz assim: ó, vamos comer, e você diz: ah não, eu não quero parar agora, eu só quero comer quando eu terminar. Jejum é isso, é você estar tão envolvido com a presença de Deus, que você abdica de uma necessidade vital e básica do corpo, que é se alimentar, para estar com Ele. O jejum na antiga aliança era para massacrar o corpo, para humilhar a carne, para mostrar ao homem a sua vulnerabilidade diante da grandeza de Deus. O jejum na lei, o jejum na graça, ele vem com uma finalidade: gerar em você sensibilidade à voz de Deus. Então tem muita gente passando fome, achando que está fazendo jejum, quando na verdade jejum não é passar fome. Está comigo aqui? O que seria o jejum? O jejum é tal qual você ir no dentista e fazer uma limpeza. Os dentes são os mesmos, não mudaram. A arcária dentária é a mesma, a boca é a mesma. Mas quando você volta de lá, você volta com a sensibilidade maior. Porque o dentista conseguiu fazer uma limpeza mais profunda que você, talvez em casa, na sua profilaxia dentária contínua, você não consiga fazer. E porque ele conseguiu extrair o maior número de impurezas dos seus dentes ficam mais sensíveis. Assim é o jejum. É uma prática espiritual que, associada às outras práticas espirituais, vão te conduzir a uma maior sensibilidade. Jejum sem oração é passar fome, viu? Essa era a hora que os irmãos diziam: uau, eu não sabia. Jejum sem oração é passar fome. Bem, mas não é sobre isso que eu quero falar propiciamente. O Senhor Jesus está trazendo um novo entendimento, falando sobre uma nova mentalidade, falando, os discípulos estão discutindo porque os discípulos de João jejuavam e Jesus não, e os discípulos de Jesus não. Jesus diz: é simples,
eles estão com o noivo, então quando está com o noivo você faz festa, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar também. Então chega um entendimento novo, de maneira que Jesus vai dizer o seguinte: olha que comparação, ninguém coloca um pedaço de pano novo para tapar um buraco de uma roupa velha. Por quê? O pano vai ser mais forte que a roupa e ele vai rasgar a roupa. Então o que Jesus quer dizer é: se você quer tapar um buraco, tape com um pano equivalente, tão velho quanto. Se você colocar um remendo novo na roupa velha, o buraco vai ficar maior. Do mesmo modo, e disso eles entendiam muito bem, ninguém vai colocar vinho novo em um odre velho. O vinho novo ele vai fermentar, o odre velho ele não tem a flexibilidade necessária e vai romper o odre e perder o vinho. Então observe o que ele está dizendo: uma coisa conserva a outra. O que isso tem a ver com o jejum? Tudo. O entendimento novo conserva o corpo novo. Eu não posso colocar o entendimento novo em uma mentalidade velha. Se eu colocar um entendimento novo em uma mentalidade velha, quando esse entendimento começar a fermentar, vai se estragar, a pessoa vai se perder. É por isso que é necessário ter uma mentalidade renovada, recebendo um novo entendimento, e ambos se conservam. Você está comigo? É por isso, meus irmãos, que eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui, mas é por isso que não é aconselhável você que come do altar de Betel está misturando entendimentos, porque você vai estar aqui ouvindo graça, reino, paternidade, fé, confissão, liberdade em Cristo. Aí você vai ligar o rádio dizendo você que vai ouvir a palavra de Deus, só que você vai ouvir essa palavra da boca de um homem que não tem do mesmo entendimento. E enquanto você está ouvindo aqui graça, você vai ouvir lá lei. Você vai ouvir aqui favor, você vai ouvir lá pagar o preço. Você vai ouvir aqui cura, eu sou curado, minha identidade em Cristo, quem eu sou, o que eu tenho, para que eu fui chamado. E lá você vai ser chamado de servo, de escravo. E aí a sua mente vai entrar em quê? Em parafuso. Eu tive a oportunidade, eu já tive a oportunidade de ir a alguns estados, e é impressionante como nós estamos no mesmo país, mas o tempero muda totalmente. Nós baianos comemos muito cominho, coentro, isso é coisa de baiano. Aí você cai para Minas, alho, você cai para São Paulo, sazon. Irmão, você está aqui, a nossa farinha é uma farinha fina. Você vai para Pernambuco, rapaz, me deram um negócio, eu disse: isso aqui não é farinha não. Um esturrão que não tinha mais tamanho, tempo de quebrar o dente. Você vai aqui para Aracaju, você está acostumado a comer seu pirão aqui, o pirão, aqui, tem substância, como dizia a manhinha, né? Não é? Você vai aqui para Aracaju, você vai para Pernambuco, o pirão é ralo, é mole. Por quê? Porque a cultura e o jeito deles de fazer. O que eu quero te dizer, não adianta você estar aqui me ouvindo falar de fé, ouvindo falar de, tá bom, e eu vou ouvir uma palavra, eu preciso de uma palavra, eu vou ouvir o padre Fábio de Mello. Me desculpe, padre Fábio de Mello, mas ele não prega a mesma coisa que eu não, viu? Ele é até bonito que nem eu. Mas ele não pega a mesma coisa que eu não. E aí você não sabe porque que sua mente está bagunçada, porque, olhe para mim, se você não tiver um GPS bem alinhado, você se perde, meu irmão. Então aprenda a discernir, e nessa noite eu quero pregar dentro do seguinte tempo de transição. Jesus estava dizendo: olha, eles estão com noiva, eles não jejuam, mas vai chegar o tempo que eles vão jejuar. Então mude a mentalidade para vocês alcançarem isso. Para eu viver o que Deus tem para mim neste tempo,
Eu preciso transicionar a minha mente. Irmão, sabe, às vezes eu olho alguns irmãos, eu vejo a obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de alguns irmãos, e eu percebo que nós somos como casas velhas. Sabe, uma casa muito velha, uma casa velha com a fiação bem velha, cheia de remendo, hein, seu Antônio? Cheia de remendo, cheia de fita isolante, sabe? O lance de uma casa velha com a fiação bem velha, cheia de fiação, de uma fiação com fita isolante, com vários remendos, é que cada remendo ele puxa mais energia. Quanto mais remendo, mais energia ele puxa, e uma hora vai dar uma pane, vai pegar fogo. Uma hora alguém vai apertar o interruptor, o negócio vai pipocar. E sabe, assim é a nós que não mudarmos a nossa mente. Vai ser uma casa com a fiação, ó, que está lá, ninguém está vendo, mas a fiação está velha. Você precisa trocar essa fiação, colocar uma fiação nova. Não dá mais para você estar dizendo que está andando com o Cristo, e aquilo que te abalava há 5 anos atrás ainda te abala hoje. Aquelas coisas, o diabo está usando as mesmas artimanhas, está usando as mesmas situações, está usando os mesmos problemas, e às vezes, me desculpe, as mesmas pessoas, e você cai no mesmo problema. Não dá. Você precisa transicionar na sua mente para viver o que Deus tem para você. Você está aqui. Sabe, irmãos, eu percebo que para você entrar no tempo que Deus tem, é como pular corda. É como pular corda. Sabe quando o pessoal ficava batendo a corda e alguém ficava de fora, observando o tempo, observando o ciclo, observando o momento para entrar naquele ciclo? Ok, é a mesma coisa nós temos que observar o tempo e perceber o ciclo do Espírito Santo e perceber qual é o tempo que nós temos que entrar, porque se você entrar fora do tempo você cai, se você entrar fora do tempo você se machuca, se você entrar fora do tempo você se perde. Em tudo na vida, não queira acelerar, nem queira postergar o tempo, queira estar na sincronia do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa entender o tempo de Deus para a sua vida. Se esse tempo é um tempo de busca, de consagração, é um tempo de separação, entre neste tempo e viva este tempo. Não fique neste tempo olhando o tempo do outro, porque você vai perder sua sincronia aqui. Quem está comigo aqui? Se eu entendo que este tempo na minha vida é um tempo de busca, é um tempo de consagração, é um tempo de jejum, é um tempo de falar pouco, eu não posso olhar para o tempo do vizinho, querido. Você precisa abrir a sua mente, porque olhe para mim, eu até falei isso, eu já ouvi a seguinte frase: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Isso é história. Deus, ele é atemporal, ele criou o tempo. Deus é Deus antes do tempo. A Bíblia diz: antes que houvesse dia. Por que há dia? Porque há tempo, porque ele colocou o sol e a lua para governar dia. Antes que houvesse dia, ou seja, antes que estivesse tempo. Deus, ele não está no tempo, ele está de fora do tempo, enxergando o tempo. Deus, ele não está dentro do tempo. Então Deus, ele não atrasa e ele não adianta. Quando Deus, ele fala algo, abençoado, que em você de ser abençoado. O negócio é que ele não coloca, Deus não é irresponsável, ele não coloca coisas grandes na mão de gente pequena. Você precisa começar a entender a transição do tempo. O tempo mudou. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia os meus pais dizerem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hoje eu sou pai, e eu sou pai de uma geração que não é faça o que eu digo, porque eles nem prestam atenção no que a gente fala. A verdade é essa. Eles nem estão observando o que a gente fala, eles estão olhando o que a gente faz. Nós temos que entender que o tempo mudou. Antigamente você tinha que esperar a conta chegar no correio, ir para o banco, que banco? Ia para os lugares de pagamento, pegava uma fila monstruosa para fazer o pagamento.
Meu Deus, quantos juros se ganhavam no Brasil nessa época, hein? Hoje em dia, você entra no site, baixa a fatura, entra no e-bank, paga no celular. Oi? Ou vai na Betel Store. Fazer a propaganda, né? Sabe, querido, o tempo mudou. Em fração de segundo. Antigamente, minha avó nós tínhamos familiares no Rio, mandavam uma carta, levava um mês para a pessoa receber a carta e responder a bendita da carta. Meu Deus. Eu sou de uma época que na casa de vovô era a única casa da rua que tinha telefone. Você tinha que comprar ações para ter telefone. Impressionante. Júnior e Sofia têm telefone desde os 6 anos. O tempo mudou. E se você não entender que o tempo mudou, você fica para trás. E eu quero te falar uma coisa sobre o tempo no âmbito espiritual. 1 de João diz: filhinhos, é jaz a última hora. Nós estamos no último momento da igreja na terra. E você precisa acordar, porque nessa última hora, a Bíblia diz que teria muito escândalo, muito falso profeta, muitos lobos devoradores do nosso meio. A Bíblia diz que nessa última hora, por aumentar a iniquidade, ou seja, o pecado vai aumentar. Ninguém está enganado aqui. O pecado vai aumentar. Então, por se aumentar a iniquidade, o amor de quem? De muitos esfriarão. Na última hora, você que é santo, santifique-se mais. Nessa última hora, você precisa buscar a Jesus, querer Jesus, amar Jesus, desejar Jesus. Não dá. Sabe, quando eu leio esses textos, o meu coração parece que sente, sabe, fim de feira? Você já teve a infelicidade, porque eu não acho que isso é felicidade não, mas a infelicidade de querer comprar alguma coisa, chegar na feira, no final da feira, é horrível. Primeiro que você não acha muita coisa boa. Segundo que está todo mundo com pressa. Que quer fechar a banca, está desde 5 horas da manhã, quer fechar a banca, vamos embora, e você está correndo. A mesma coisa, irmão, nós estamos no final da festa, nós estamos esperando a qualquer momento a trombeta tocar, Jesus Cristo vai voltar. E eu vou falar uma coisa que tem um risco que ninguém lembra, ninguém gosta de falar essas coisas, mas eu falo: Jesus pode voltar a qualquer momento, ou você pode voltar para Jesus a qualquer momento também.